Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um 16º Bate-Papo de Comércio Exterior, promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês aproveitem bastante conosco hoje esse bate-papo com duas pessoas ilustres, experientes em seus segmentos, e gostaríamos hoje de falar sobre os incoterms, que são os instrumentos utilizados para a interpretação correta de uma transferência de responsabilidades, riscos e custos dos contratos internacionais de importação e exportação de cargas. Nessa edição, falaremos sobre o impacto das recentes atualizações nas vendas internacionais e como importadores e exportadores poderão utilizar os novos termos, de acordo com as novas cláusulas de contrato de seguro de cargas e invoices. Para tanto, gostaria de apresentar o Marcelo Cliff. Marcelo. Olá, boa tarde. Boa tarde, Marcelo Cliff, gerente de transportes da Fairfax Brasil, uma empresa de seguros internacionais com sede no Canadá, e gostaria também de chamar o professor Samir Kedi, conhecidíssimo professor, que muitas vezes tivemos a oportunidade de assisti-lo nas palestras que vem promovendo sobre incoterms, com longa experiência em incoterms, professor, palestrante, consultor da SKE Consultoria. Muito boa tarde, professor Samir, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos. Um grande prazer. Boa tarde, Fernando, está nos apresentando, né? E todos aí, Andresa, Cleiton. Muito obrigado pelo convite. Hoje teremos esse bate-papo importante porque quando nós falamos de incoterms e seguro internacional, são dois temas extremamente relevantes para o setor de comércio exterior e que muitas vezes envolvem muitas dúvidas, principalmente entre os profissionais de comércio exterior, né? Então, hoje nós vamos tentar aqui um pouquinho discutir aí sobre as principais mudanças no Incoterm 2020, que entrou em vigor agora no começo do ano, né? E qual é o impacto que isso tem de acordo com o seguro internacional de cargas, que em muitos casos se gera também muitas dúvidas, né? Então, eu gostaria de passar, no primeiro momento, ao professor Samir, para falar a respeito sobre o Incoterm, falar um pouco da sua empresa e do seu trabalho contínuo em treinamento de profissionais de comércio exterior. Professor, seja bem-vindo, por favor. Fique à vontade. Obrigado, Fernando. Bom, eu tenho uma empresa de consultoria, que é a SKE Consultoria, no qual eu aí, além de consultoria, faço cursos na aduaneiras, em universidades, para aparecer e tudo mais, palestras. Então, é basicamente para o que eu diria aí, a venda de conhecimento, né? Então, basicamente é isso daí. Muito bom. Samir já conheceu, inclusive nas palestras na própria Aduaneiras, que tem ali um cronograma bem importante de treinamentos voltado ao comércio exterior, né? Muito sim, tenho feito muitos cursos. Nessa sexta, por exemplo, agora eu tenho um novo curso, semana passada eu tinha um curso. Tenho feito muitos cursos na Aduaneiras, de tudo, e principalmente em Incoterm em 2020. Muito bom. E também gostaria de convidar o Marcelo para falar um pouco sobre a canadense seguradora Fairfax Brasil. Marcelo, muito bem-vindo. Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua empresa, as suas atividades, os negócios globais, enfim, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Claro, cara. Muito obrigado, Fernando. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a CCBC pelo convite. É um enorme prazer estar aqui e falar sobre um tema tão interessante, né? E agradeço também, Fernando, Andressa, Cláudia, todo o time aí da CCBC aí pela organização. Super interessante, né? Eu vou projetar aqui uma pequena apresentação que eu preparei e aí vou comentar um pouquinho aqui. Só um minutinho. Estão vendo? Sim, perfeito, Marcelo. Bacana. Legal, bacana. Bom, falando um pouquinho sobre a Fairfax, bom, a Fairfax é uma empresa, a Fairfax Brasil é uma empresa oriunda da Fairfax Holding, tá? Que é um grupo financeiro com sede em Toronto, Canadá.
com mais de 35 anos em experiência aí no mercado de seguros, tá? E mais de 38 mil funcionários espalhados pelo mundo, tá? A Fairfax tem presença global em mais de 100 países, tá? Iniciamos as operações no Brasil em 2010, em São Paulo, e posteriormente inauguramos as filiais do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em 2017, adquirimos aí as operações do Grupo AIG na América Latina, e aí incluindo Chile, Argentina, Colômbia e Uruguai, e são empresas sob a bandeira SoftBridge hoje, tá? Fernando, eu posso dar prosseguimento aqui? Fica à vontade, fica à vontade. Legal. Bom, a Fairfax Brasil ela está organizada em 5 grandes áreas de negócio hoje, tá? São os pilares da companhia. São as áreas de negócio transporte, P&C, o P&C incluindo aí a aeronáutico, RC, engenharia, marítimo e petróleo. Temos também as linhas financeiras, incluindo garantia, E&O, D&O. Temos a área de agronegócio também, incluindo agrícola, floresta, equinos, pecuário, máquinas e benfeitorias, aquícola e vida produtor rural. E também a linha de negócio Affinity Personal Lines, tá? Falando rapidamente aqui sobre a área de transporte, nós temos aí produtos direcionados aos embarcadores, agentes de carga e despachantes, tá? Tanto para o transporte nacional como para o transporte internacional. E também temos os produtos direcionados aos transportadores, que são os seguros de responsabilidade civil, né? E aí eu incluo aí o RCTRC, o SFDC, o RCTAC, que é voltado para o transportador aéreo, e o RCAC, que é o seguro de responsabilidade civil do armador, tá? Rapidamente sobre os principais diferenciais aqui, embora sejamos aí uma empresa oriunda de uma empresa canadense, nós temos aí total autonomia para subscrição e pagamento de sinistro localmente, tá? Então, temos soluções completas e adequadas para cada tipo de cliente, temos uma equipe técnica altamente especializada, temos uma capacidade automática de contrato de resseguro que proporciona uma rapidez no processo de subscrição em si, né? Eventuais riscos que não cabem no nosso contrato automático, aí a gente também tem uma facilidade na colocação de resseguro facultativo, de grandes riscos, né? Rapidez no atendimento, rede internacional, questão de gerenciamento de risco, temos aí projetos próprios de gerenciamento de risco para cada tipo de operação, tipo de mercadoria, região brasileira, enfim. Temos uma solução bastante interessante na questão de gerenciamento de risco. Temos aí todas as ferramentas aí necessárias para boa comunicação de embarque e posterior faturamento, né? Temos aí uma equipe de profissionais capacitados e dedicados aí na regulação de sinistro de transporte. Temos aí também reguladores com abrangência nacional e internacional. E também temos um portal aí onde é possível obter a segunda via da pólice, segunda via de boleto, e os corretores conseguem relatório de comissão, tá bom? Aqui são alguns dos nossos principais segurados, tá? Nós temos desde os pequenos, médios e grandes, embarcadores, transportadores e também alguns agentes logísticos, tá? Então, são só alguns dos nossos principais segurados parceiros aí. Entrando um pouquinho aqui no assunto sobre o seguro internacional, acho que é sempre interessante a gente entender a história, né? Então, uma rápida contextualização aqui. O seguro internacional ele surgiu há muito tempo atrás, né? Antes de Cristo, a partir de acordos estabelecidos entre os navegadores da época, né? Um acordo que garantia a quem perdesse o seu navio a construção de um novo navio pelos mesmos participantes da mesma viagem, tá? Então, assim, sempre houve a Marcelo, deixa eu só interromper 2 minutos, porque claro. Acho que a tela Perdão. congelou no slide inicial e acho que não está avançando. Não está avançando? Não sei se você puder só um retirar a apresentação e subir novamente. Vamos ver se funciona agora. Só um minutinho. Vamos ver está congelada no início. Entendi, perdão. Não tinha observado aqui. Vamos lá. Está aparecendo a tela aí? Agora está no Seguro Internacional do Transporte, só faça um teste para mudar. Vamos Isso, voltou? Agora sim, agora sim. Então tá. Perdão, pessoal. Não, tudo bem, tranquilo. Aqui estava rodando, mas vamos lá. Isso aqui são alguns dos nossos principais segurados, tá? Então, para todo mundo conseguir visualizar, né? Acho que é interessante.
E entrando aqui um pouquinho no assunto sobre o seguro internacional de transporte. Virou a tela aí, né? Virou. Bacana. Então, assim, é legal a gente entender um pouco sobre a história do seguro, né? Então, como eu estava contando aí, existe a questão, desde muito tempo atrás, do princípio da reposição, né? Então, assim, é um princípio muito importante, né? E sempre houve essa preocupação com o transporte marítimo, né? Justamente devido aos interesses econômicos estabelecidos entre os países, né? Antigamente, inclusive, o comércio exterior ele se dava apenas pelos mares, né? Então, tamanha importância desse segmento, né? Bom, acho que é um pouco disso. E também é legal a gente falar sobre o tamanho de mercado, né? Eu fiz algumas pesquisas aqui e é interessante porque a balança comercial brasileira, que são a soma de todas as importações e exportações, movimentou cerca de 323 bilhões até a terceira semana de novembro deste ano, né? Então, apesar de representar um pequeno percentual do PIB brasileiro, né? Em valores monetários é de grande importância aí para os segmentos envolvidos, né? E nesse sentido a seguradora entra com um importante papel aí, né, de devolver para a sociedade indenizações expressivas importantes, né, para proteger financeiramente as empresas e garantir a continuidade dos seus negócios, né? Acho que é bastante bacana, né? Somente esse ano, nos últimos 12 meses, aliás, as seguradoras indenizaram apenas no seguro internacional cerca de 300 milhões de reais, né? E aí, se a gente incluir todos os ramos do seguro de transporte, indenizamos cerca de 1,6 bilhão nos últimos 12 meses, tá? Acho que é interessante comentar sobre isso. Um pouquinho fazendo essa correlação com o assunto Incoterm, né, que o Samir ainda vai comentar bastante aqui para a gente. A pólice de seguro, ela sempre, por via de regra, ela sempre acompanha o Incoterm negociado, tá? Então, é o Incoterm que define aí as responsabilidades, os direitos e deveres do comprador e vendedor, tá? Então, é sempre bacana entender sobre o Incoterm e fechar o Incoterm que seja vantajoso para você em todos os aspectos. E aí o Samir depois pode comentar muito melhor sobre isso, né? Bom, a gente sabe que os sinistros, e seja eles quais forem, avaria grossa, incêndio, explosão, alagamento, roubo, acidente, eles ocorrem sempre de forma súbita e de uma forma imprevista. A gente nunca sabe quando vai acontecer, a certeza é que pode acontecer. E ainda que sejam parciais ou que possam ser mitigados, né, a proteção de uma pólice de seguro ela é muito importante, principalmente para garantir a continuidade dos negócios, né? E algumas das principais coberturas de uma pólice de seguro de transporte justamente são garantias contra acidente, avarias particulares, molhadura, incêndio, explosão, extravio, roubo, entre outros, né? E também a gente já sabe disso, mas vale a pena reforçar aqui que o seguro internacional de transporte ele é facultativo, ele não é obrigatório. Mas se ele for contratado, ele tem que ser contratado através de uma seguradora brasileira, tá? Isso é muito importante. A legislação vigente ela diz que o seguro ele pode ser contratado no exterior, desde que ele obtenha aí a negativa de pelo menos 10 seguradoras locais. Como hoje o mercado tem 25 seguradoras de transporte atuando, praticamente é nula a possibilidade de uma pólice ser contratada no exterior, tá? E, por fim, aqui, as operações de transporte, como eu disse antes, seja no modal internacional ou nacional, ou independente se ele é rodoviário, aéreo, marítimo, ele está sujeito a imprevistos, né? E eu separei aqui 3 cases aqui, rapidamente, para a gente passar aqui. Isso aqui é um sinistro ocorrido em 2017, foi uma mais estiva no Porto de Santos, onde mais de 40 contêineres aí foram para a água, né? Então, apesar de não parecer tão ruim assim, foi um sinistro milionário, né? Envolvendo diversas apólices de seguro, inclusive. O case 2 foi em 2018, uma avaria grossa, e aí sim foi um sinistro um pouco maior, com cargas destinadas ao Brasil, que além da apólice de seguro de transporte, envolve a apólice de riscos ambientais, responsabilidade civil, né? E aí quem tem uma apólice de seguro pode recorrer à sua seguradora e a certeza que em 30 dias vai receber a indenização. E quem não tem a apólice, além de
ter que arcar com o rateio da varia grossa, ainda tem que arcar com o seu próprio prejuízo, né? Aqui já foi um sinistro ocorrido num porto, né? Não durante a navegação, mas também foi um sinistro aí que chamou muita atenção aí do mundo, né? No porto chinês. Pela foto aí a gente vê destruição total, né? Mais uma vez, quem tem uma pólice está bem garantido, né? Claro, sempre observando o Incoterm e a legislação vigente, né? E aí, talvez o maior sinistro de 2020, né? Explosão no porto de Beirute. Realmente um sinistro devastador, envolvendo aí um prejuízo, né, bilionário, né? E a importância da contratação do seguro, né, pessoal? Assim, o risco ele é definido como um evento incerto ou de data incerta que independe da vontade das partes contratantes. Então, é a certeza que ele pode ocorrer, ninguém sabe quando. Então, o seguro ele não pode ser encarado aí como mais uma despesa do processo logístico, né? Mas sim como uma ferramenta de proteção financeira aí necessária para a continuidade dos negócios, né? Acho que era, resumidamente, aí, cumprindo com o horário aí, era isso que eu queria passar aqui sobre a apresentação, e eu fico à disposição aí, tá, Fernando? Muito bom, Marcelo. Muito obrigado por esse resumo aí, inclusive ter lembrado aí os últimos sinistros, esse de Beirute, que realmente causou estrago, prejuízo, vidas que se perderam, e às vezes a empresa acha que não vai acontecer nada com o meu container. É igual a gente dirigir um carro, acha que não vai acontecer nada, só vai acontecer com o outro, não acontece com a gente, pode acontecer com a gente também, né? Então, pode acontecer com a empresa da mesma forma, pode ser uma carga de baixo valor agregado como alto valor agregado, não importa. O seguro internacional ele é extremamente importante para garantir aí a indenização e também depende muito de como essa apólice foi contratada, né? Muito Exatamente. Bom. Eu só quero deixar aqui um recado a quem nos assiste pelo canal do Zoom, que estamos abertos a perguntas. Essas perguntas serão selecionadas e já direcionadas aos convidados que totalmente estão aptos a nos responder. Então, nós vamos, na medida do possível, conciliar essas perguntas e fazê-las. Okay? Professor Samir, para a gente começar a falar um pouco sobre Incoterms, né? Acho que é interessante a gente falar sobre o ICC. Né? Gostaria que o senhor comentasse um pouco a história do ICC, por que se deu essa necessidade de criar Incoterms. Eu acho que, resumidamente, eu acho que é importante as pessoas conhecerem um pouco dessa história, né? Porque muita gente acha que o Incoterm começou há 20 anos atrás ou até menos. Não, o Incoterm já vem de longa data. Né? Então, por favor, passo a palavra ao senhor, fique à vontade aí em falar um pouco sobre esse ponto. Boa tarde a todos novamente. Boa tarde, Marcelo. Falei com o senhor agora há pouco e ele está descansando nos assistindo, e pode ser, então, Samir, ok? Para com isso, né? Samir, então. Bom, o que eu poderia dizer sobre os Incoterms? Obviamente, há muito a dizer. Quando eu faço um curso de 8 horas, você imagina o nego, né, tagarelando 8 horas, né? Mas o que eu considero importante falando da SEC, né? Então, veja que os Incoterms foram criados, né, por uma necessidade absoluta, porque você não consegue negociar com termos nacionais. Você imagine, os Incoterms atuais, né, os 2020, tem 11 termos. Imagine você, ele não existisse e cada país não tivesse 11, tivesse um. O Brasil teria lá o seu FOB. Então, o Afeganistão, um FOB diferente, a Suíça, um FOB diferente, cada um com seu termo, um só. 200 países com 200 países seriam 40 mil termos. Impossível fazer negócio. Então, você tem que centralizar. Então, em 1919, surge a ICC, né, International Chamber of Commerce, que não é, como algumas pessoas acreditam, uma entidade oficial. Ela não é uma entidade oficial, é uma entidade particular, que foi criada lá, não pertence à ONU nem nada, que foi criada para lançar ao mercado instrumentos aí que ajudem o comércio exterior. Então, tem vários instrumentos conhecidos, mas que os mais conhecidos são os Incoterms e a publicação 600, que rege a carta de crédito. Né? Bom, o primeiro conjunto de termos que surgiu foi do termos de venda, de compra aí, do comércio norte-americano. Surgiu em 1919.
Então, em 1933, a ICC começou a trabalhar no seu, que normalmente leva 3 anos, como levou esse, como levou o anterior, e em 1936 saiu a primeira versão. Depois, os Estados Unidos fizeram a segunda edição em 1941 e não fizeram mais. E os Incoterms vêm sendo atualizados em 53, 67, 76, 86, 90, 2000, 2010. E só para lembrar, porque eu não fico com aquela frescura de puxa, fica chato, coisa nenhuma, o que é bom tem que falar. E acho que algumas pessoas sabem que eu fui o tradutor oficial para o Brasil dos Incoterms em 2000. Em 2007, fui convidado pela ICC para fazer parte da revisão do 2010, e tem várias coisas minhas lá. E foi a primeira vez que um brasileiro participou de uma revisão, e eu tive essa glória depois de ter feito aí a tradução. Então, veja, os norte-americanos, eles continuam usando o deles? Continuam. Então, usam algumas vezes e costuma causar muita confusão, e eu falo isso em sala de aula, porque se você não conhece e não define, tá, ok, os Incoterms, eles são, para mim, pelo menos, mais gente que deve pensar assim, eles não são simples condições de venda e compra, ou simples condições de entrega, eles são muito mais do que isso. Eles são o princípio de qualquer processo logístico, porque quando você define um Incoterms, você define uma logística. E eu, como tenho aí livros de aula de logística, para mim, o Incoterms é logística pura. Tá? Então, você definiu um FOB, porto, por exemplo, você definiu uma logística. Então, isso é muito importante saber. Outra coisa que a gente vê que, não vou dizer quase 100%, mas vou dizer mais de 99%, sei lá, das pessoas, e você deve saber bem disso, sempre falam que os Incoterms dividem responsabilidades entre exportador e importador. Isso é um equívoco. Os Incoterms não mencionam, nem jamais mencionaram isso. Eu tenho que citar isso sempre em sala de aula, porque é o normal. Ele se refere a vendedor e comprador. Não existe exportador e importador. Tá? Então, o vendedor e comprador ajustam. Tá? E o que os Incoterms fazem? Dividem duas coisas, são as suas responsabilidades, custos e riscos. E mais os Incoterms fazem? Nada. Só divide custo e risco entre vendedor e comprador. O que já é suficiente para torná-lo o instrumento mais importante do mundo, porque você tem que entregar uma mercadoria e alguém tem que saber aonde receber, quais são as suas responsabilidades. Essa versão 2020, ela apresenta um problema muito sério. Não ela em si, nossos profissionais, porque a gente está nisso há 48 anos, tá certo? Conhece e bem sabe como funciona, e isso é um problema muito sério, as pessoas não leem. Aliás, cada vez que eu pergunto, em sala de aula de 20, 30, cada mil participantes, eu encontro um ou dois que têm os Incoterms sobre a mesa. Então, não dá para não ter os Incoterms, as pessoas não leem e tudo mais. E costumam ir ali pelo valor de face, digamos assim. O valor de face do 2020 é um problema muito sério. Por quê? O 2010, por exemplo, você sabe que eliminou 4 termos e criou 2 novos. Então, passou de 13 para 11. Então, a pessoa olha e diz, puxa, mudou, deixa eu ver o que é. Deixa eu ver em termos, tá certo? Tá? Mas tudo bem, deixa eu ver. Neste não. Quando eu vi a revisão desse, eu, de cara, pelo valor de face, como eu digo, olhei assim, eu fiquei decepcionado. Eu falei, puxa, foi para isso que fizemos uma nova revisão? Talvez seja apenas pelos 100 anos da ICC. Por quê? Porque só muda um termo, de DAT para DPU. Aliás, não muda. Ele muda o nome e algumas funções. Mas quando você vai ver dentro, e aí é que estão as grandes mudanças, e aí em outubro do ano passado, depois de analisar o mês, bonitinho, fazer os cursos, aí eu escrevi um artigo sobre isso, dizendo que o grande problema dessa versão é que a mudança não está na superfície. Na superfície você olha um termo, ela está abaixo da superfície. Então, isso daí, como a maioria das pessoas não conhece o Incoterms, e ninguém me leve a mal aí, eu sempre falo isso e vou falar isso talvez daqui a 1000 anos, é uma pena ter que dizer isso, mas eu não consigo preencher os dedos das mãos com pessoas que conhecem Incoterms como mando figurino. Senta aí, vamos discutir. Sem livrinho. Você não acha. Então, eu te pergunto, puxa, como é que nós fazemos comércio exterior? Isso é um problema muito sério. E se não temos quem saiba, quem lê, imagine agora, a pessoa vai olhar para um termo mudado e não vai olhar dentro. As mudanças dentro são muito grandes, certo? Então, as pessoas vão precisar ler. Então, eu vejo isso como um grande problema. Teve mudanças importantes,
Então, que a gente pode responder aí ao longo das perguntas, né? Muito bom. Então, como, por exemplo, criar aí responsabilidade ao vendedor, porque quando você entrega uma mercadoria, digamos, sei lá, um CIP, Frankfurt, em que você entrega a mercadoria aqui no país, mas assume os custos até lá, você tem pelo menos 2 modos de transporte e pelo menos 3 veículos de transporte. E o que acontece com a entrega pelo vendedor no país, no seu país? Ele entrega ao primeiro transportador. Ele contrata o segundo e o terceiro, ele paga e espera que seja bem feito. Então, o importador jamais, né, e não adianta querer falar diferente, ele não tem nenhuma garantia de receber a mercadoria. Ele não tem controle nenhum sobre o processo. Então, uma das mudanças agora é que se coloca sobre o vendedor responsabilidade sobre o transporte, por exemplo, para não ter aí, por exemplo, drogas, interferência, se abrir um contêiner e colocar, então o vendedor passa a ser responsável. Isso é uma coisa importante. Tá? Uma outra coisa importante é que, pela primeira vez, no FCA, no Freecarrier, o vendedor pode ter acesso ao bioclaim, que é coisa do comprador, porque o comprador é que contrata a praça. Mas por uma questão bancária, os bancos colocaram isso por uma questão de financiamento. Tá? E outras mudanças, mas acho que o importante, que é o nosso objetivo aqui, é o seguro. Né? Pela primeira vez, nós tivemos uma mudança em que o CIF continua sendo cláusula C e o CIP passa a ser cláusula A, tá? Mas continua sendo transporte, tá certo? Eles são cláusulas base de transporte, podendo alterar para mais ou para menos. Né? Então, essa mudança é uma mudança importante, não fundamental, né? Porque o que devia mudar não mudou, tá certo? Porque eu sempre digo que você fazer uma cláusula C, que é que implica o CIF e era o CIP, você contrata o seguro, quer dizer, você não coloca no contrato uma diferenciação, qual a obrigação do vendedor? Contratar a cláusula C. Né? Então, a cláusula C é aquela cláusula que eu digo que você contratar ou não contratar não faz muita diferença, na maioria das vezes, ela não cobra absolutamente nada. Né? Então, na minha opinião, deveria ter mudado as duas para A. Mas tudo bem, não mudou, ok. Então, eu acho que, a partir daí, a gente pode começar a brincar com isso daí, né? E são mudanças importantes. Eu acho que essa do seguro foi boa, em parte. Né? Aliás, eu diria o seguinte, esse Incoterms, na minha modesta opinião, ficou muito ruim. Tá? Em que aspecto? Eles fizeram de tudo parcial. Tá? Então, quer dizer, não é que ele dá margem à dúvida, porque eu sempre digo assim, toda vez que alguém fala, porque o Incoterms, que um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro jeito, primeiro, nunca interpreta Incoterms, leia. Tá certo? Segundo, ele não dá a menor margem à dúvida, nunca. Se existe alguma dúvida, é porque a parte ou as partes não sabem, não conhecem os Incoterms. Então, em que sentido ficou ruim? Tá? Sem tirar essa questão. Por exemplo, eles permitiram que se entregue o BL para o vendedor no FCA. E eu pergunto, por que não no FOB, no FAS, no Xworks? Fizeram o seguro para o A no CIF, por que não no CIF? Tá certo? Então, você tem uma série de mudanças que foi apenas parcial. Né? Quer dizer, não abrangeu tudo. Então, por isso que eu digo, ficou muito ruim, né, nesse sentido. Não foi perfumaria, não é, professor? Não foi perfumaria que fizeram. Pois é. Mas aquilo que está é perfeito. Né? Mas houve muitas falhas nisso, de você fazer uma coisa e não fazer outra. Devia ser completo. Né? Mas, enfim, basicamente é isso. Né? Bom, nós vamos ter outras perguntas aqui que certamente elas vão dar sequência a justamente esse raciocínio que o professor Samir acabou de expor aqui, mas indo à esteira dessa explanação do professor Samir, Marcelo, você poderia nos dizer, por exemplo, como que o seguro internacional acompanhou a evolução dos Incoterms ao longo do tempo? Como foi essa transformação, essa mudança? Claro, Fernando, é uma boa pergunta. Marcelo, deixa eu olhar com o Fernando. Eu dei uma olhada no chat aqui e vi aqui pergunta para o professor Samir. Eu só olhei, mas eu fechei. Sim, mas eu vou... Você vai fazer. Eu vou selecionar aqui e aí eu vou transferir a pergunta, tá bom? Temos muitas perguntas chegando aqui. Eu pensei, será que eu entro e respondo? Não. Não, a gente...
Era vou só isso, desculpa, selecionar. Marcelo. Vamos lá. Bom, Fernando, assim, o seguro desde sempre ele acompanhou aí os termos de venda, né, os famosos Incoterms, né? E a legislação sobre o seguro de transporte, ela é muito antiga e usada há muito tempo dessa forma. Então, assim, as apólices acabam que elas sempre seguem as atualizações dos Incoterms, respeitando aí a questão da legislação vigente, né? Tá? Perfeito, muito bem. Bastante importante aí. Não, isso não há como não se desvincular, né? Você tem que andar caminhando aqui. Professor Samir, Exatamente. aproveitando então, a respeito aqui da pergunta de Hannah Velgas. Pergunta se é permitido ou viável uma empresa brasileira exportar com o Incoterm DDP. Como acontece na prática a contratação e pagamento pelas etapas no exterior e como fica a questão do câmbio, documentação e etc. E outras peculiaridades que existem nesse Incoterm? É uma boa pergunta. Veja, você pode exportar um DDP, só não depende de você, tá certo? Por que não depende de você? Vamos fazer um raciocínio inverso, por exemplo. O Brasil é um país que é signatário dos Incoterms, mas o Brasil mata os Incoterms, mas mata pela metade, né? Eu sempre digo, tomara que no dia que eu morrer, só morra pela metade, morre a parte ruim e a parte boa, né? Por que eu digo isso? Porque você pode exportar DDP, mas você não pode importar, tá certo? Então, o Siscomec não deixa registrar, né? E outras coisas mais, tá? Então, assim como o Brasil não deixa importar, você também tem países aí que não deixam. Então, não depende de você. Você pode exportar, vai depender do país permitir a importação. Tá? Esse é um aspecto. Segundo aspecto, é completamente viável, sem problema algum, a questão de responsabilidade, porque quando uma mercadoria sai do ponto de origem ao ponto de destino, ela vai percorrer esse trajeto todo, de porta a porta, seja lá que Incoterms for. A questão é quem assume a responsabilidade ou as responsabilidades, porque você pode ter uma responsabilidade única, né, do comprador, por exemplo, indo buscar na casa do vendedor, ou do vendedor entregando na casa do comprador, ou dividindo, tá? Num dos 9 Incoterms que você tem dentro, até o terminal, até o navio e tudo mais. Então, viável não tem nenhum problema, só precisa ver se o país lá permite, não é como o Brasil que não permite. Você tem uma responsabilidade imensa, porque você imagine, você tirar a mercadoria daqui, vai entregar lá em Frankfurt, na rua Fritz-Schutz. Aí você tira a mercadoria aqui, leva para o porto, para o aeroporto, certo? Aí você coloca num navio, com todo aquele processo, você descarrega em Hamburgo, coloca no caminhão, tem que levar até a casa do comprador. Então, é uma responsabilidade imensa, né? Então, não tem problema nenhum. É tão imensa que você tem que assumir o despachante aduaneiro do país do transporte, que já é incluso, obviamente, no país destino, tem que assumir o desembaraço aduaneiro e tem que assumir também os impostos. Não é? Exatamente. Então, veja, o risco é imenso porque você não conhece a legislação daquele país. Né? Exatamente. E, normalmente, quando alguém contrata, faz uma negociação com um brasileiro, um comprador no exterior, negocia com um vendedor aqui, é porque muitas vezes esse comprador lá ou não tem experiência para importar, ou ele realmente não quer se responsabilizar por absolutamente nada. E muitas vezes acabam até solicitando o serviço de descarregamento. Isso pertence ao comprador da carga, né? Então, esse risco que precisa ser avaliado. Então, a gente entende que muitas vezes depende do agente de cargas que está lá no país destino confirmar na legislação do país local, como o professor acabou de falar, que justamente é o que vai deixar claro se é permitido ou não o DDP naquele país. No Brasil é proibido. Ninguém pode trazer mercadoria, exportar para cá no DDP. Pode fazer DAP, mas DDP Exatamente. não. Né? E não é só no DDP. Você tem as mesmas responsabilidades de risco quando você faz DAP e DPU. O DDP é apenas a questão de despacho aduaneiro e imposto, que é o problema maior. A questão de carregamento lá na casa do comprador, seja lá onde for a casa dele, se for casa dele é país dele, no Porto Seco, casa, no DAP e no DDP, o vendedor não descarrega, entrega a mercadoria sobre o veículo não desembarcado. No DPU é que ele desembarca. Tá? Então, é sempre um lance a mais. Então, o DAP é um problema, o DPU é um problema maior, que ainda desembarca, e o DDP, porque você ainda faz o despacho aduaneiro e pagamento dos impostos. Então, pode, dependendo do país importador.
Isso é muito esclarecedor, porque o DPU é muito raramente utilizado. Era o Muito DAP. raramente utilizado. Né? É uma das questões em que o Incoterms ficou horrível, né? Porque em 2010 nós fizemos uma coisa que eu considerei espetacular. Você eliminou DBU, DES, DEC, DAP e criou DAP e DAP. Então, o DAP você entregava ou no navio não desembarcado ou na casa do comprador lá no pátio dele. E o DAP era terminal. Então, o DAP era não terminal e DAP terminal. Porto, aeroporto, DAP. Então, eu acho que ficou um espetáculo. Agora não. Agora o DAP mudou para DPU, não tem mais a diferença entre os dois, de porto, aeroporto, cai qualquer um. Quer dizer, a única diferença entre os dois é a ridícula posição de tirar do caminhão. Quer dizer, sem sentido algum, né? Isso mesmo. Perfeito. Perfeito. Marcelo, falando aqui sobre... Vamos falar do CIF, né? Tem uma pergunta aqui que o nome está oculto, não me aparece, mas é uma pergunta bem interessante. A respeito dos seguros, na contratação de um frete CIF, o seguro conta a partir do embarque, correto? Ou já quando a mercadoria chega no porto? Eu estou imaginando aqui que é o porto aqui de origem, né? O porto de Importação origem do CIF, no embarque. caso. CIF, isso. É, É da exatamente. origem. Bom, lendo assim o Incoterm, isso que o Samir sempre fala, a gente não tem que entender, a gente tem que interpretar, a questão da responsabilidade CIF é do exportador. Então, o exportador, teoricamente, ele tem que entregar com seguro até o porto, né? E de lá para cá, você tem que assumir essa responsabilidade. Mas, assim, a apólice de seguro, não obstante, ela sempre está lá escrito que ela cobre armazém a armazém, door to door. Assim, existem algumas variáveis que podem ser, que devem ser observadas e negociadas entre as partes, né? Se é que ele quer uma extensão até o destino final, como que isso pode ser negociado, né? Então, assim, acho E que... muitas vezes isso não é lembrado. Isso não é lembrado, Exa né, Marcelo? Isso... Exatamente. Muitas vezes, assim, parece um detalhe, mas é algo tão importante e o pessoal acaba esquecendo o detalhe da pólice de seguro. Até acaba assumindo a responsabilidade e não consulta a sua pólice para ver se ela está cobrindo ou não. Normalmente, ela não cobriria. Enfim, é algo a ser negociado, né? Só para complementar, Marcelo, tem uma outra pergunta aqui da Dina Beatriz, que nos acompanha, né? A Fairfax também oferece seguro de crédito à exportação? Na verdade, nós temos um produto, a gente só precisa fazer uma consulta, porque eu soube que tem alguma restrição quanto a isso, tá? Mas eu posso consultar aí internamente e ver se a gente ainda está operando ou não, tá bom? Muito bem. Bom, acho que aí cabe uma consulta mais específica. Mas voltando Exatamente, aqui. porque isso não entra diretamente na área de transporte, né? É mais por conta disso, tá? Muito bom. Professor Samir, só para a gente traçar aqui um paralelo sobre as principais alterações entre o Incoterm 2011 e o 2020, que agora se estabeleceu. O senhor consegue apenas diferenciar, basicamente, pontualmente, quais foram essas diferenças, só para ilustrar um pouquinho mais para quem nos assiste? Olha, nós temos a questão muito importante do seguro, né? Que o CIF mudou de C para A, né? Podendo, obviamente, retroceder entre as partes. Você tem a questão que eu coloquei sobre a responsabilidade que é colocada sobre os ombros do vendedor, que são três responsabilidades novas. Uma sobre o transporte, que é isso de você cuidar, né? Ter aí o cuidado até o destino final, sem, claro, assumir o risco. Você tem também a segurança, né? O certificado de segurança na questão de informações a serem dadas que não podem ser falhas e um requisito de segurança para a questão da mercadoria, então de peso, né? A embalagem e tudo mais. Então, essas foram três inclusões novas, né? Então, houve inclusão nova, como eu disse, do vendedor podendo ter do comprador instruindo o armador a lhe entregar o bill of lading, né? Por causa de uma questão de financiamento, e isso quando é uma carta de crédito, os bancos podem financiar, aí o banco quer esse bill of lading apresentado junto à carta de crédito para que ele tenha lá um instrumento contra o comprador, porque se ela for entregue pelo armador ao comprador, o banco não tem nenhum poder sobre isso. Então, ele pede consignado a ele, chama das importantes.
Uma outra mudança que nós tivemos é que agora o comprador ele pode ir vir buscar a mercadoria e o vendedor também, ou seja, não se previa transporte próprio, né? Agora se prevê transporte próprio. Então, o importador, no FCA, então ele pode vir buscar mercadoria com um veículo próprio. E o vendedor, no grupo D, o DAP, DDU, DDP. Né? Aqui eu digo, é mais uma daquelas falhas gritantes dos Incoterms. Por que no FCA? Porque o comprador não pode vir buscar no FAS, no FOB, no F12. Tá? Então, foram mudanças aí, acho essas mudanças importantes, né? E eu tenho a impressão aí que eu coloco um ponto de interrogação nas aulas, e o Marcelo vai poder falar melhor, eu faço uma observação quanto ao seguro. Isso não é incoterm, é uma observação minha. Porque uma vez que você tem o veículo próprio, daí você tem a mercadoria roubada, certo? Aí você diz, ô segurador, ô Marcelo, minha mercadoria foi roubada. Você diz, tá, tudo bem, ok, vai transportador, lá. Aí você diz assim, minha mercadoria foi roubada. Aí o Marcelo diz, de quem foi a transportação? O veículo é meu. Fica no mínimo suspeito, né? A mercadoria foi roubada no seu veículo, tá certo? Então eu faço uma observação nisso, que tem que conversar com a seguradora ver, enfim, até porque na regra normal que você tem hoje da SUSEP, você tem que fazer um seguro adicional quando é veículo próprio. Tá? Não funciona por simplesmente as cláusulas C, A e B. Né? Então, isso daí é uma observação importante. Quer dizer, pô, sumiu no meu caminhão. Será? Pode ser, mas será? Tá? Então, porque numa contratação ex-works, por exemplo, uma importação, se eu finalizo o processo, não finalizo, mas eu descarrego um container no Porto de Santos, num ex-works, por exemplo, eu tenho a cobertura completa, porta a porta. Mas se não for a transportadora contratada pelo agente e for uma transportadora do próprio importador, então podemos ter um problema aí, porque ela não foi comunicada à seguradora, não é? Com a intenção, muitas vezes, de reduzir o custo. Peraí, eu vou mandar meu caminhão até o Porto de Santos, porque vai sair mais barato do que eu contratar o frete de uma transportadora que já está lá e eu já retiro a mercadoria. Até porque, para acessar a terminal no Porto, você precisa cumprir alguns requisitos. Então, esse é um ponto que a gente precisa observar, porque se a seguradora não está sabendo desse caminhão particular acionado pelo próprio cliente, então podemos ter um risco aí no seguro, né? Exatamente. Eu acho que, Marcelo, você poderia até complementar um pouco sobre isso. Hoje você tem que contratar um adicional, até onde eu sei. Quer dizer, aí você deve informar para ter o adicional. Se você não informar, você não tem o adicional. E os Incoterms prevêem aí, quer dizer, seguro nenhum, porque no FCA, no F-Work não é obrigado. Né? O cara vai e faz se quiser. Então, pode ter um problema depois. Puxa, mas foi seu caminhão, você não avisou? Pô, mas foi roubada mesmo? Exato. É aquela questão, né, pessoal? Acho que o barato pode sair caro, né? Então, assim, na dúvida, pode parecer um detalhe, assim, na dúvida, acho que vale a pena fazer uma consulta e ver se a sua apólice ela está amparada ou não. O produto pode dizer que está amparada ou não, mas e a sua apólice? Como que ela foi desenhada, né? Acho que, assim, é muito importante parar um pouco, olhar para a sua apólice, ler e ver se realmente ela condiz com a sua realidade ou não, nesse exemplo, por exemplo, né? E aproveitando, Marcelo, porque isso nós identificamos como um ponto crítico a ser observado e precisa ser muito bem acompanhado para que não haja um contratempo aí, uma surpresa desagradável, né? Mas dentro desse assunto, quais pontos críticos que uma empresa deve observar ao contratar um seguro internacional? Eu acho que vai à esteira desse ponto que nós acabamos de falar, né? Realmente, uma coisa está ligada à outra. Acho que, assim, existem diversos aspectos aí que devem ser observados, né? Assim, tais como as mercadorias, assim, as particularidades de cada mercadoria envolvida, né? Tem mercadoria que requer um cuidado especial de controle de temperatura ou outras mercadorias que requerem outros tipos de cuidado, né? Acho que muita atenção ao meio de transporte utilizado, se é aéreo, marítimo, terrestre, aquaviário, né? Tempo de duração de viagem, por quanto tempo que dura a viagem da origem ao destino, a minha mercadoria ela pode sofrer algum dano de variação de temperatura, por exemplo, ou ela é sensível, ela tem sensor de impacto, né? Eu acho que, assim, existem outros cuidados especiais, como início e fim dos riscos, limites envolvidos,
transportador escolhido para fazer esse tipo de operação, se o transportador ele possui uma apólice, se essa apólice ela está vigente, se ela é adimplente na seguradora dela, qual o limite da apólice do transportador, é compatível com a minha operação ou não. Então, assim, são diversos aspectos que devem ser observados e pesados, né? E, assim, uma falha cometida, você pode assumir um sinistro milionário, né? Exato. E você poderia... Pergunta para o Marcelo, mas eu posso falar sobre isso ou não? Pode, fica à vontade. Claro, deve. Okay. Veja, uma coisa que eu coloco sempre o Marcelo sabe disso melhor que eu, que é de seguro, né? Você pode ter seguro e não ter seguro. Isso é claro. As pessoas falam, como assim? Eu tenho seguro, mas não tenho seguro? Pô, é fácil. Na sua vida comum acontece isso. Você tem o seguro de carro, você bate aí numa árvore que você gritou, ela não quis sair da tua frente, bateu tudo mais, aí você tem o seguro, vai lá, você está bêbado, cara, documento vencido, você não vai receber. Então, ter seguro não quer dizer que você tenha seguro. Nos Incoterms é a mesma coisa. Certo? Você tem, pura e simplesmente, cláusula C e A, e quem se basear apenas nos Incoterms dificilmente vai estar segurado. Imagine que você manda uma mercadoria para o Oriente Médio, vai lá para o Golfo Pérsico, ou Golfo Arábico, né? Que eu não sou golfo, sempre falo os dois, né? Aí imagine, aquilo é uma zona de guerra e você não está sabendo, ou até nesse momento está tudo tranquilo. Né? Estados Unidos não gosta do Irã. Aí, num determinado dia, o Trump acorda meio mal-humorado, a Melanie dormiu de jeans, aí ele diz assim, hoje eu vou bombardear o Irã, né? E atinge o teu navio. Então, para a cláusula C vai cobrir isso? Não, não vai cobrir isso daí, tá certo? E muitas outras coisas. Então, é preciso saber que quando você está simplesmente nos Incoterms, você não está coberto para quase nada, né? Então, tem que haver uma combinação entre vendedor e comprador para que você tenha um seguro mais substancioso, certo? A própria cláusula C, que ficou no CIF, por exemplo, que deveria ter mudado, né? Então, traga uma mercadoria do Extremo Oriente, está passando ali, foi dar aí para o cara do Japão, da China, sei lá o quê, Indonésia, dá aquele baita, daquele fantástico tsunami, tá? Entra água no teu container, aí estragou a mercadoria, você vem para o Marcelo diz, não, tudo bem, fica tranquilo, você tem seguro, nós vamos cobrir, pá. Aí quando vai olhar, o Marcelo diz para você assim, puxa, que falta de sorte a sua, hein? Cláusula C, só você não cobre água no container, tá certo? Então, você não pode simplesmente se basear nos Incoterms. Ele é o básico, é o mínimo. Então, quem não conhece e acha que está coberto, não está. Então, tem que ajustar entre as partes algo maior, dependendo da região. Você vai para os Estados Unidos, por exemplo, eu não preciso de um seguro de guerra, tá certo? Tá? Então, é preciso saber que pelos Incoterms você dificilmente está coberto. Excelente ponto observado pelo professor Samir. E aí, dentro disso, Marcelo, eu acho que a gente poderia elencar aqui, por exemplo, quais são as principais coberturas previstas numa apólice, né? Porque é aquilo, claro. É igual o seguro de carro. Você tem seguro de roubo, furto, etc., mas não tem para alagamento, não tem raio que cai em cima do carro, tem aquelas outras circunstâncias, né, que acabam ocorrendo que não são previstas. Você poderia elencar quais são os itens básicos de uma cobertura de apólice? Quais, por exemplo, a gente poderia observar como importantes em adicionar a mais para que haja uma cobertura melhor? Claro. E até fazendo um complemento na fala do Samir, acho que essa questão, o pessoal tanto comenta hoje em dia da importação CIF, né? É aquela questão, você está vendendo uma carga com seguro, bacana, então eu não tenho que me preocupar com isso, mas qual tipo de seguro que você está incluindo na pólice, né? Muitas vezes é a cobertura restrita C, e nesse exemplo que o Samir falou, realmente não teria cobertura. Então, assim, é importante também entrar na questão da discussão, quais as coberturas que estão sendo oferecidas pela sua venda, né? Porque, dependendo, eu posso contratar um seguro adicional, né? Pela minha parte, né? E aí, respondendo a sua pergunta aí, Fernando, assim, o clausulado de transporte ele é muito amplo, né? É um clausulado aí de praticamente 400, 500 folhas. Então, a gente existe, só para ter uma noção assim, eu não vou entrar no mérito de cada uma, mas só das principais. Hoje a gente tem praticamente aí 27 diferentes coberturas básicas que podem ser contratadas, de acordo com o tipo de risco e mercadoria envolvido, tá? 28 coberturas adicionais,
e 23 coberturas específicas, né? Então, assim, para cada tipo de risco, para cada tipo de mercadoria, para cada tipo de operação logística necessária, uma boa avaliação do que realmente você quer ter segurado na sua pólice. É o que o Summer falou, você pode ter uma pólice, mas ela não vai te garantir o que você... o eventual perda, né? Então, assim, as principais cláusulas que nós usamos na seguradora é a cobertura básica restrita C, que pelo próprio nome ela é muito restrita mesmo, ela cobre praticamente aí acidentes com meio de transporte oriundos de incêndio, raio, explosão, encalhe, capotagem, colisão, descarga da carga em porto de arribada, e entre outros. Tem a cobertura básica restrita C, que além das coberturas da cobertura básica restrita C, aí inclui a inundação, transbordamento de curso de água, desmoronamento, entrada de água do mar, né, no container. Então, assim, você sabe que você não pode ter uma cobertura restrita C. No mínimo, você tem que ter uma B. E também a gente tem a cobertura que é mais usada, localmente, pelo menos, né, que é a cobertura básica ampla A, que é a famosa conhecida All Risks, né, que realmente ela cobre aí quaisquer causas externas, exceto aquelas excluídas nas condições gerais, que são de praxe, né. Então, assim, eu acho que é bem interessante. E também quais são as verbas, né, que estão previstas numa apólice de seguro. Além da verba da própria mercadoria, que é o custo da mercadoria, tem a verba de frete, despesas, lucros esperados e os impostos. Então, assim, Sim, uma os apólice... impostos e lucros esperados, esses pontos aí são importantes a gente até destacar, não é? Porque fazem Exato. parte da cobertura, né? E muitas vezes Exatamente. E custa uma fração, assim, uma fração muito pequena do risco envolvido, ou da IS, ou do limite da sua pólice, enfim, né? Realmente o custo de seguro, ele teoricamente ele é barato frente ao problema que você pode ter no futuro, né? Ô Marcelo, e até aproveitando esse ponto de coberturas, tem uma pergunta interessante aqui também do Ronaldo Fernandes, que diz assim: como funciona quando a apólice de seguros é global e contratada pela matriz fora do Brasil? É necessário alguma apólice local aqui? Bom, eu acho que a gente já tem até respondido essa pergunta em partes, né? Mas, por exemplo, uma multinacional, eu tenho uma matriz que está nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar, ela tem uma apólice global, mas como que a gente administra isso aqui localmente? Uhum. Geralmente, assim, lá na seguradora a gente tem muitas apólices de programa mundial, tá? E nada mais é do que o risco, ele é bancado integralmente pela sua matriz, ou, enfim, por algum ressegurador estrangeiro. E na maioria das vezes, realmente, assim, há necessidade de ter uma apólice local. Ela pode ter uma retenção, assim, a seguradora que está emitindo essa apólice, ela pode ter uma retenção ou não, em percentual falando, né? Ou ela pode fazer uma apólice que a gente chama de um fronting, né? Então, assim, eu só abro a apólice na seguradora, mas 100% do prêmio que eu recebo da empresa, da sua filial Brasil, eu exporto para você, mas também eu vou exportar 100% dos sinistros para você também. Então, assim, depende da operação. Geralmente requer, sim, é necessário uma apólice emitida localmente, até para atender a legislação brasileira, né? Depende da Posso? operação em si. Posso? Pode, Claro? claro, professor. Ok. Vou entrar porque é uma pergunta recorrente. Isso no curso eu falo, é um dos slides sobre a apólice global. Rapaz, e eu tenho aquele negócio, eu não preencho o dedo das mãos com pessoas que conhecem Incoterms, você só tem, quer dizer, a maioria das coisas erradas. Então, eu tenho uma apólice global, e eu compro o DAP e eu jogo a minha apólice global nela, tá ok? Ah, claro que não está ok, está totalmente errado, né? Porque se no grupo D o vendedor entrega a mercadoria na sua casa, se ela estiver lá, sei lá, 200 metros do seu pátio, você abre o pátio, está lá o portão gate, tá? E aí cai um avião em cima desse caminhão a 200 metros. Bom, a única coisa que você vai falar para o vendedor é: puxa, que peninha, quando é que você vai entregar? Ele não entregou. Então, se a mercadoria não é sua, compradora, é do vendedor, como é que você vai jogar uma apólice global num grupo desse, sendo importador, a apólice global é sua? Você não pode, não é sua e está jogando dinheiro fora. Tá certo? Então, tem certas circunstâncias que você pode usar a sua apólice global aqui, mas não no grupo D nunca. Tá?
Ou seja, a gente tem que pensar sempre numa proposta complementar, a gente tem que sempre observar o risco e qual o impacto localmente, e confrontando essa cobertura com a pólice global. Né? E sendo grupo C, grupo D, você não pode jogar nunca, porque o grupo D ela é do vendedor até entrar no seu pátio, por exemplo, no destino final. Aí sim, a partir do momento que ela entrou no seu pátio, o vendedor entregou, aí você tem aí, sei lá, armazenagem, tá? Vai levar para outro. Aí sim você pode jogar para a pólice global, mas não durante o trajeto internacional, até que o vendedor entregue no seu pátio, por exemplo. É dele, como é que você vai jogar a pólice global? Sim, Se você acontecer alguma coisa, você não vai me correr, mas a mercadoria não é sua, está jogando dinheiro fora. E, professor, aproveitando esse ponto que você acabou de falar, durante uma negociação internacional para exportação, por exemplo, né, quais são os aspectos e cuidados necessários para avaliar o melhor Incoterm? Rapaz, essa pergunta aí não tem a resposta. Você sabe que... Não, é verdade, né? Muita gente me pergunta, qual o melhor Incoterm? Não existe o melhor Incoterm. Existe o mais conveniente, tá certo? O melhor não. Por exemplo, você não quer fazer nada. Você quer entregar mercadoria lá no seu pátio, na sua plataforma, na sua doca, no Xworks. Você nem sequer coloca no caminhão, por exemplo, do comprador. Você deixa ali a sua, e ele é minha, ele tem que embarcar, tá certo? Agora, eu quero fazer tudo, eu quero entregar na casa do comprador. Eu entrego um DAP, eu vou fazer absolutamente tudo. Tá? Então, não, eu não quero saber além do meu país, é forte, tá certo? Então, e vai depender sempre, eu tenho slides sobre isso também, do poderio do vendedor e comprador, tá certo? Mas é sempre conveniente. Por exemplo, você é um cara que exporta $1 bilhão por ano e está vendendo para alguém que importa $50 milhões por ano. Quem tem poder de barganha com o armador? Você. Aí eu só vendo fora. Pô, como assim? Deixa o cara fazer a reserva de praça com o frete alto? Então você faz, tá certo? Ou o sujeito não tem competência nenhuma, você entrega a DAP, certo? Ele tem toda a competência, você entrega Xworks. Não existe o melhor Incoterm, não tem como mensurar. Existe o mais conveniente para determinada situação de poder de ambos os lados. Até porque a escolha do Incoterm depende muito, em muitos casos, uma das variáveis é a taxa do dólar, não é? Porque numa negociação internacional, dependendo, compensa entregar melhor a mercadoria aqui no Porto de Santos, no aeroporto, e o importador contratar o frete. Mas aí tem que fazer os cruzamentos de custos, tem que fazer o cruzamento dos valores. É uma questão de conveniência. O que eu quero fazer? Nada. Vendo Xworks. Eu quero fazer tudo. Eu vendo DDP, tá certo? E aí o sanduíche, né? Aí os 8, 9 do meio. Então, depende, quer dizer, do que você quer fazer ou você não quer fazer. Então, não existe o melhor Incoterm. Existe o mais conveniente para determinada operação. Muito bem, muito bem. Marcelo, ao adotar um Incoterm para importação, por exemplo, o CIF, né? Aliás, temos muitas perguntas aqui voltadas ao CIF, não é? A mercadoria está completamente assegurada? Bom, já até respondemos alguma coisa sobre isso, mas quais aspectos a gente deve observar? E quais problemas relacionados a uma importação CIF? Legal, bacana. Essa é realmente uma pergunta bastante polêmica, né? E até antes de responder, Fernando, a turma lá da Fairfax acabou me respondendo aqui. Realmente a gente tem um produto de seguro de crédito, tá? Existem algumas particularidades, mas nós temos o produto, tá bom? Então, eventual consulta é muito bem-vindo. Excelente. Tá? Pode ser um produto complementar ao da apólice de seguros, né? Tá bom. Bom, vamos lá. A questão da importação CIF, né? Reforçando aí mais uma vez, realmente o seguro de importação ele é um seguro facultativo, né? Então, portanto, ele não é obrigatório, mas se feito, ele deve ser feito numa seguradora brasileira. Isso é legislação, perdão. E a pólice contratada pelo exportador estrangeiro geralmente prevê coberturas muito básicas. Por quê? É o que o Samir falou. O que é conveniente para o exportador? Enfim, ele vai vender um seguro, ele não vai vender o seguro mais caro. Então, ele vai tornar o custo dele mais barato e cabe ao importador brasileiro perguntar que tipo de cobertura você está prevendo e exigir ou negociar um meio a meio, né? Então, assim, existem assim, N vantagens de você contratar um seguro no Brasil, né?
e a gente até pode comentar um pouco sobre isso, porque além da facilidade da língua, por exemplo, né, existe a questão da legislação local, enfim, que todo mundo já tem conhecimento ou deveria ter, enfim, e fora as facilidades que nós temos de contratação do seguro aqui no Brasil, né? Nós temos aí praticamente aí 25 seguradoras que podem oferecer seguro de transporte, né? Então, acho que assim, existem muitos pontos favoráveis à contratação do seguro diretamente no Brasil, tá? Muito bom, excelente. E ainda falando sobre Incoterm, professor Samir, nós sabemos que Incoterm Ex-Works é a mercadoria disponível na planta lá do exportador, ou do vendedor, vamos melhor dizer, né? A ser coletada pelo comprador. Entretanto, alguns países adotam como Incoterm FCA na própria planta. Isso está correto? Porque, assim, se é Ex-Works, eu estou coletando na planta de origem, mas eles colocam no Incoterm como FCA. Veja. Como é que a gente interpreta isso? Veja, você pode fazer as duas coisas. O que você tem? Vamos lá, o que é o Ex-Works? O Ex-Works você entrega na origem. Essa origem pode ser qualquer coisa e o Ex-Works, inclusive, é um genérico, é que nem remédio. Né? Você pode mudar. Por exemplo, você pode entregar na plantação, na mina, Ex-Plantation, Ex-Mine, né? Normal, Ex-Pac, normalmente você utiliza Ex-Works. Não importa. Vamos lá, uma fábrica, um armazém qualquer, você coloca a mercadoria na sua doca e o comprador vem buscar. Ele tem que embarcar. Você tem o FCA, que é o único Incoterm, que na verdade parece dois Incoterms. Eu briguei muito de 2007 2010 para dividir isso. Eu tenho artigos sobre isso propondo a divisão. Porque há mais diferenças entre os dois FCAs do que, por exemplo, fase FOB, que é só embarcar, entre FOB e custo frete, que é só contratar o transporte. Então, os dois FCAs são muito diferentes um do outro. Então, como é que é? Um é igual ao Ex-Works. Você entrega na origem, na plataforma, igualzinho ao Ex-Works, só que o comprador manda o caminhão e você tem a obrigação de colocar no caminhão dele. É esse lance que é diferente. Tá fora o despacho, que no Ex-Works é o comprador que tem que fazer e o FCA é o vendedor. Mas vamos nos ater aí. Bom, um outro Incoterm FCA, por exemplo, é o vendedor entregar lá no terminal, por exemplo, terminal portuário. Então, aí o vendedor contrata o caminhão, leva a mercadoria até esse local, em Santos, em algum lugar, e entrega não desembarcado. Então, você vê, tem duas diferenças muito grandes. Bom, qual que você pode utilizar? Tanto faz o FCA e o Ex-Works na planta, onde a diferença é embarcar, ou você, comprador, pede para entregar lá na frente. Bom, na minha opinião, no Brasil não deveria ser permitido exportar Ex-Works. Tá? Por quê? Porque se você não pode importar DDP, porque DDP, o vendedor estrangeiro é que tem que fazer o despacho, ele não tem acesso a radar, Sistomex e tudo mais, então nem registra. No Ex-Works é a mesma coisa, é o comprador que tem que vir fazer tudo, e ele não tem acesso. Então, quer dizer, não deveria poder fazer. Mas estamos no Brasil, um país onde eu sempre digo que não faz parte da Via Láctea. Tá certo? Quer dizer, nada do que acontece pelo mundo, pela Via Láctea, acontece aqui. Então, a gente faz o Ex-Works, e quem é que faz o despacho aduaneiro? O vendedor. Pô, isso é contra o espírito dos Incoterms. Então, na minha opinião, não deveria ser permitido, mas na exportação vale tudo, tá certo? Tá? Mas tanto faz que você faça um outro. Aí, o que é a recomendação? Melhor fazer um FCA, tá certo? Primeiro você entrega embarcado ou não desembarcado e você faz o despacho. É uma questão de conveniência, mas... Que, aliás, até... Eu acho que não deveria poder. Que, aliás, até, professor, é uma pergunta aqui da Dardani, né, que nos acompanha aqui no webinar, que ela pergunta justamente sobre isso, né, sobre o Incoterm Ex-Works na exportação. Que, nesse caso, o exportador, por exemplo, no Brasil, é responsável pelo desembaraço aduaneiro. É que, assim, não seria ele bem o responsável pelo desembaraço, ele, na verdade, teria que disponibilizar, o exportador deve solicitar a inserção do despachante no radar da empresa, do despachante brasileiro. Ela não vai pagar o despachante aqui, quem vai pagar é o importador via agente internacional. E ele vai, inclusive, escolher o despachante aqui no Brasil para ser o despachante do exportador. Só que numa negociação, me corrija até se estou equivocado, numa negociação o exportador pode definir com o comprador o despachante aqui no Brasil, para inseri-lo no radar de sua empresa.
Mesmo que esse custo, obviamente, seja pago e a gente no exterior. Não, eu diria o seguinte, como o comprador não pode fazer despacho aduaneiro, ele nem vai nomear ninguém, porque ele não tem direito de nomear ninguém, porque o Brasil, como disse, não faz parte da Via Láctea, ele não vai poder fazer. Se pudesse, ele nomearia o despachante dele, faria todo o despacho e tudo mais. Mas como ele não tem acesso aos Comex, ele não vai nomear despachante nenhum. Quem vai fazer é o vendedor, com o seu próprio despachante, porque a Receita Federal coloca essa obrigação ao vendedor, que não é o espírito do Incoterm, e o vendedor, obviamente, coloca isso no preço. O custo que ele vai ter, ele cobra, porque se o comprador tivesse que fazer, ele teria gasto. Tá? Então, o despachante é do exportador. O importador não entra. Aqui, o importador não manda nada, não pode fazer nada. Ele não tem acesso ao radar quem é responsável pelo radar da empresa é o exportador, não? Como é que você vai definir? Nem pagar impostos, nem nada. Porque, por exemplo, você até sabe que tem produtos de exportação que você tem imposto. Né? Ninguém, mas tem 3 ou 4 produtos, couro, por exemplo. Se você exportar couro bovino, tem imposto de exportação, que é para evitar que você exporte couro, mas exporte sim. Ele não conseguiria pagar. Então, não tem como. O comprador não faz despacho, é o vendedor que faz, passando por cima dos Incoterms. Por isso que eu acho que deveria ser proibido fazer ex-works. Ou então libera o DDP na importação, né? Então, são 2 pesos e 2 medidas, né? Exato, perfeito. Marcelo, voltando um pouquinho lá sobre as coberturas, tem uma pergunta interessante da Valdênia aqui, sobre esse tema de cobertura mínimas dos Incoterms. A pergunta é a seguinte: por que as coberturas de seguros exigíveis pelos Incoterms são mínimas? Ou seja, você tem e não tem seguro. Não deveria exigir uma cobertura ampla para mitigar os problemas? É uma boa pergunta. Pergunta para o Marcelo ou para mim? Marcelo. Para mim. Na verdade, né, Fernando, existe, assim, o Incoterm, e aí o Samir até pode me ajudar a responder essa pergunta aqui, se ele tiver mais conhecimento nesse aspecto, mas o Incoterm, ele determina que tem que ter o seguro, né? Eu não me recordo se o Incoterm, ele determina o seguro mínimo, ele determina o seguro, se eu não me engano, né? Mas é a questão do que me convém e o que te convém, né? Bom, eu estou exportando para o Brasil, por exemplo, uma carga com seguro e cabe ao importador negociar, né? Tá, você está vendendo com seguro, mas qual tipo de seguro? Ele vai cobrir avaria, ele vai cobrir roubo, ou ele só vai cobrir incêndio e explosão? Enfim, assim, eu acho que vale a pena, assim, a boa conversa entre as duas partes envolvidas, né? Eu acho que o Incoterm, ele não está aí também para travar as negociações, né? Ele impõe algumas responsabilidades, mas a negociação entre as partes, ela é livre, né? E pode ter o que a gente chama no seguro de condições particulares, né? São adendos que a gente faz às cláusulas para ampliar o tipo de cobertura, dependendo do tipo de operação, né? É bem por aí. Eu acho que, até para falar um pouquinho, tem um tema aqui, Marcelo, que ele é bem interessante, né? Quando a gente fala de importação e exportação de máquinas usadas, né? Como fica a cobertura de seguro entregue até o porto, né? Aliás, esse setor de produtos usados, né? Como é a amplitude de coberturas? Elas seguem a mesma característica de um produto novo ou tem ali as suas particularidades? Você saberia nos colocar a respeito disso? Uma pergunta, um comentário bastante pertinente aí, tá, Fernando? É algo que realmente gera bastante dúvida pelo mercado. E, por via de regra, existe uma cláusula específica, que é a cobertura básica restrita C, ou até a cobertura básica restrita B, que a gente acaba adicionando uma cobertura de roubo, que a gente usa especificamente para bens usados, mercadorias usadas, máquinas usadas. Por quê? Eu não posso, eu como segurador, é difícil eu conceder uma cobertura ampla para uma mercadoria usada. Então, uma máquina, por exemplo, com 30 anos de uso, eu não posso conceder cobertura de avarias para ela. Na verdade, eu não sei o estado de conservação dela hoje. Se ela é uma mercadoria operante, se ela está funcionando, qual o estado de conservação dessa mercadoria. Então, quando a gente está fazendo o seguro, a gente exige uma série de certificações e laudos atestando o real estado dessa mercadoria.
Então, assim, existem negociações à parte. Se eu recebo um laudo estruturado, assinado por um engenheiro responsável, atestando que a mercadoria está em ótimo estado de conservação, com foto, engenheiro com certificação, eu consigo negociar uma cobertura mais ampla. Do contrário, a gente sempre acaba ofertando uma cobertura com menor amplitude. Jamais vai ter cobertura de... Oi, perdão? Isso significa que é como se fosse um laudo, um checklist de origem, como se fosse um laudo emitido por um engenheiro do país de origem laudo de atestado que está técnico. Exportando essa marca, laudo de atestado técnico, né? Exatamente. Porque na ocorrência de um sinistro, eu vou me basear pelo laudo, né? E se eu não tenho laudo, assim, se for reclamado um sinistro de avaria, por exemplo, a máquina está amassada, está quebrada. Eu não sabia se essa máquina estava quebrada ou amassada. Então, eu garanto perdas como, por exemplo, uma perda total, um incêndio, enfim, que é a reposição total da mercadoria, claro, com seu valor depreciado, né? Ele já deve averbar isso na pólice de seguro com valor depreciado de acordo com a reposição imediata do bem, tá? Não, excelente, excelente. É bom esclarecer porque esse é um setor também que movimenta bastante e a gente tem observado aí incremento de importação de máquinas usadas por conta da economia tendo essa retomada, né? Então, claro, é um cuidado que se deve ter para que haja esse ponto complementar do laudo de origem, para aumentar as possibilidades de cobertura da pólice. Claro, claro. Perfeito. Importante. Professor Samir, só voltando aqui aos incoterms, por que os incoterms FAS e DPU são raramente utilizados? Já seria aí um caso de desuso? Já está caindo em desuso antes de ser atualizado no Incoterm 2020? O FAS e o DPU, você falou? O FAS e o DPU, exato. O DPU não tem histórico, né? Porque o DPU acabou de entrar agora em 2020, tá certo? Não sabe se vai ser utilizado ou não. Ele é uma alternativa ao DAP descarregar. O FAS, olha, 48 anos de comércio exterior, eu nunca na vida vi uma operação FAS. Eu também nunca vi e eu não sei por que atualizaram no Incoterm 2020. Isso que me chamou a atenção. Eu tentei tirar o FAS, né? Dizendo ao pessoal que ele não era utilizado. E tentei colocar o CNI, né? Porque eu disse durante 3 anos, eu falei, olha, nós temos FOB, ou FCA, que é a mesma coisa, nós temos FOB, que é o valor da mercadoria, mais frete vira custo de frete, mais seguro vira CIF, mas nós não temos mercadoria mais seguro, que é o CNI, né? Eu até criei a sigla CNI. E o FCA é a mesma coisa, né? Então, no primeiro draft que veio, eu disse, não, porque usa pouco, tá? Eu disse, tá, alguém já usou FAS alguma vez na vida, né? Então, em todo o tempo eu tentei colocar e eles disseram que não, que era muito pouco usado. E eu nunca vi usar o FAS, tá certo? Então, o FAS, para mim, não deveria nem ser com F, né? Deveria ser com V, porque é FAS de ponta, né? Eu não conheço operação FAS, né? Então, eu realmente não entendo. Também, olha, por que alguém vai colocar uma mercadoria ao lado do navio para só ser embarcada se você faz logo fora, né? E para que o vendedor vai se responsabilizar pela descapatazia, se for carga geral e anel, ou a THC, se for container, ele entrega um FCA. Então, é um termo que não faz sentido, né? Nenhum. Eu nunca vi alguém utilizar, nunca dei consulta para alguém de FAS, né? Ele é um FAS de conta. É curioso. Porque seria pouco usado. Contra um que nunca usa. É verdade. Sem dúvida, sem dúvida. E até poderia criar mais polêmicas do que ajudar, né? Porque, exatamente. A minha responsabilidade foi até ali no terminal, perto do navio. Dali para frente, de 10 metros para frente até a bordo, é sua. Se o navio atrasa, acontece alguma coisa. Eu gostaria de voltar a pergunta aí para o Marcelo, verificar que quando os incoterms, eles prevêem, sempre previram C, que é o mínimo, e deixa as partes depois acrescentarem se quiserem, tá certo? Aí combina. Agora o CIP mudou para A, tá certo? Então, a C é uma cláusula restrita, certo? A A é ampla, tá? Então, veja, a obrigação do vendedor é contratar a C ou a A, agora dependendo dos incoterms. Isso é absolutamente completa, sem exceção. C é C e A é A, é aquilo que está. Se é uma máquina usada, não pode fazer A, então vai ter que subverter os incoterms para prever uma cláusula B, ou C, ou sei lá. Mas, se ficar
A A vai ter que fazer, porque essa é a obrigação do vendedor, fazer a C no CIF e A no CIF. Tá? Essa é a obrigação mínima. Daí, eles podem acrescentar o que quiserem, e é sempre conveniente. Por exemplo, mando para o Oriente Médio, vamos colocar no contrato de compra e venda, que além da cláusula A, mais seguro de guerra, seguro de greve, seguro sei lá do quê. Tá? Perfeito, é uma sempre boa negociação entre as partes, né? Sempre tocar nesse assunto é sempre importante. Exatamente, negociar para subverter os incoterms dentro do contrato de compra e venda. Por isso que eu sempre ensino no clube de seguro, que do que depende a contratação de seguro? Depende dos incoterms e do contrato de compra e venda. Porque no contrato de compra e venda você subverte os incoterms, e aí vale aquilo que você coloca. Por exemplo, no CIFC, eu quero A. Então passa a valer A, mas tem que prever no contrato. Não previu, é C e A, dependendo dos incoterms, finito. Muito bem. Marcelo, tem uma outra pergunta aqui da Ana Regina. Falando lá sobre o que aconteceu em Beirute, né? Como é o procedimento de um pagamento de um seguro no caso que ocorreu como em Beirute? Quais são as etapas? Tem investigações? Ou como que funciona? Ou um processo como esse como aconteceu na China? Um desastre como esse como na China, como você bem expôs no seu slide. Sim, sim. E aí a gente pode até juntar dois assuntos em um, porque quando a gente tem uma apólice contratada por uma seguradora brasileira, por exemplo, você tem um controle total sobre a operação. Então, você tem controle sobre a seguradora, o corretor de seguros ele está lá para te assessorar, você tem o prestador, o próprio regulador do sinistro, quem vai até o local para poder fazer a inspeção e etc. Né? Ao passo que quando isso é contratado tudo no exterior, você realmente fica aí de olhos atados, né? Então, por isso que é importante a gente sempre tentar contratar uma apólice local para a gente ter acesso a esse tipo de informação. Por quê? A seguradora ela vai determinar um regulador específico para fazer a regulação do sinistro no exterior, tá? Então, a Fairfax aí conta aí com os melhores prestadores aí internacionais e nacionais para poder ter esse amparo técnico e poder fazer a indenização no menor tempo possível, tá? Mas a gente sempre conta com assessoria aí de prestadores nomeados pela seguradora para atuarem em nome da seguradora no exterior, tá? É dessa forma que funciona. Eles fazem toda a apuração, relatório, mandam isso para a Fairfax Brasil, o time de sinistro vai avaliar isso em conjunto com esse escritório internacional que muitas vezes tem o escritório local Brasil também, né? E de uma certa forma existe essa regulação em conjunto, né? Sempre visando aí o menor tempo possível para fazer a indenização, né? E me diga uma coisa, Marcelo, aproveitando, falando da Fairfax ainda, como foi para vocês enfrentar os primeiros meses ou o período da pandemia, né, mediante a Covid-19? Vocês sofreram algum impacto? O mercado sofreu algum impacto? Teve algum revés? Teve alguma situação anormal que vocês tiveram que administrar? Sim, viu, Fernando? A gente passou por alguns bocados aí. O mercado como um todo, né? O seguro de transporte ele é muito sensível, né? E dependendo do que acontece com a economia ou com o transporte, a logística mundial, né? Certamente aí as carteiras de transporte de todas as seguradoras sofreram impacto, tá? A gente sofreu bastante impacto aí nos meses de, principalmente, março, abril e maio, tá? Uma pequena retomada a partir de junho. No caso dos seguros internacionais, o que a gente percebeu é que as mercadorias elas ficaram reclusas nos portos e aeroportos, né? Poucas mercadorias foram nacionalizadas ou houve a permissão para nacionalizar as mercadorias. Só foram nacionalizadas aí as mercadorias de maior importância. Então, houve essa regra, né? Não, só vai ser nacionalizado as mercadorias de maior importância e muitas cargas ficaram paradas nos portos e aeroportos e aí até ultrapassando o prazo de permanência estabelecido em apólice, né? E qual é o prazo? E qual é o prazo de permanência em apólice? Na verdade, as condições gerais do seguro e a apólice determina que, para embarques aquaviários, por exemplo, 60 dias após a descarga, cessa o seguro de transporte, tá? Então, após esse prazo, se a mercadoria ainda não foi nacionalizada,
Pode haver aí uma extensão desse prazo desde que a seguradora seja consultada, tá? E é o que ocorreu nesse período, né? A gente recebeu, assim, muitas consultas para extensão do prazo de permanência, porque a mercadoria estava lá e não poderia sair. Então, assim, a gente recebeu bastante demandas nesse respeito, né? E também teve a questão do transporte nacional, né? Que também foi muito afetado, né? Praticamente aí, quando a gente fala de mercadorias fracionadas, né? Que é um mix de N mercadorias, esse tipo de seguro, ele sofreu uma queda na movimentação transportadas principalmente aí pelos transportadores rodoviários, né? Então, assim, houve uma queda, assim, de aproximadamente 25% na IS desses meses, né? O que acabou sendo compensado por alguns segmentos, por exemplo, o segmento de agro, que é um segmento que atuou aí na contramão nesse período de março a junho, julho, ao invés dele decrescer, ele aumentou, né? Então, acabou compensando a queda de alguns outros embarcadores, né? Então, foi uma experiência, foi bastante interessante, foi preocupante, né? Mas a gente já percebe aí que o mercado retomou, né? Muito bom, perfeito. Professor, tem uma pergunta aqui da Michele Pereira. Qual doutrina ou artigo científico, acho que aqui basicamente a gente identificar fontes, né, confiáveis para que a gente consiga ler e estudar sobre os Incoterms 2020, porque quando você faz um Google Incoterms, você acha centenas de artigos, né? E muitas vezes a gente tem que tomar um cuidado, porque não sabemos se todos eles são confiáveis dentro da sua estrutura escrita, da sua orientação. Eu acho que seria interessante o professor nos colocar aí algumas fontes, até para que quem nos assiste tenha um interesse em acessá-las posteriormente, não? Veja, não existe fonte confiável. Por quê? Porque os Incoterms, eles não são leis, eles não são convenção internacional, eles não são absolutamente nada. Eles são pura e simplesmente usos e costumes. Então, a ICC, ela lança os Incoterms ao mercado e usa quem quer. Obviamente, como o Brasil não faz parte da Via Láctea, aquele negócio ele obriga o uso, certo? Você só pode registrar nos Incoterms de 2 termos lá, C mais F, C mais I, tá? Mas não é lei, é uso de costume. Tá? Então, o que você for procurar, tudo que você vai ler é alguém falando sobre isso. Assim como eu, que tenho muitos e muitos artigos sobre Incoterms, certo? Tá? Mas, vamos dizer, estou escrevendo sobre eles, mas não há nada assim legal, porque ele é uso de costumes. Ninguém vai atestar absolutamente nada. Tu vai atestar ao conhecimento e a leitura do próprio Incoterms. Você vê os Incoterms e aquilo ali, tá? Mas são usos de costumes, pura e simplesmente. Então, precisa tomar muito cuidado com quem você lê, porque vou voltar ao início. Eu não preencho os dedos das mãos com pessoas que conhecem os Incoterms como bando figurino nesse país aqui. Então, a maioria das pessoas que colocam a escrever, desde outubro do ano passado, quando eu escrevi o artigo, saiu em setembro e tudo mais, eu já li um monte de bobagem, tá? E de gente conhecida, tá certo? Tá? Aí você, poxa, então vai lá, quer dizer, eu já vi lives de gente conhecida, famosa, do governo, falando bobagem. Então, é muito difícil, tá certo? Então, a tua confiança é ler os Incoterms. E, se me permite, né? Bom, desculpa aí, ler meus artigos, tá? Não que eu seja melhor que ninguém, mas, poxa... O senhor tem até livro publicado já, né? Tem até eu tenho livro. aqui sobre isso. 3 dos meus livros, eles falam sobre Incoterms. Um é o Transportes, Unitização de Seguros Internacionais, que é completo, claro, não é cópia, onde eu dou os cursos, tá certo? Então, eu traduzi eu participei de outro, tá? Com isso. Então, você não vai achar bobagem nos meus artigos, tá certo? Então, desculpa aí, mas alguém confiável, modéstia à parte, sou eu. É difícil, eu leio bobagens e mais bobagens, tá certo? Tá? De gente que não sabe nada e se mete a fazer, até gente conhecida minha, tudo mais, né? Às vezes eu confesso, né? Mas contestar é chato, você deixa para lá. Não tem, é uso de costumes, você tem que ler e aprender, entender, fazer um bom curso. Tá? Muito bom. Excelente, professor. Eu acho que todos os dias a gente tem que aprender um pouquinho mais sobre Incoterms. É um trabalho diário, não é da noite para o dia. Tem que entender, desenhar a logística na cabeça,
e tem que conciliar isso também com cobertura de seguro. Então, é um exercício diário que o profissional tem que ir lá, coletar, consultar informação, e isso tem um impacto significativo numa negociação internacional. Se não for feito de... Mas, por exemplo, ó, eu diria o seguinte, mais de 90% das pessoas não sabem o que significa custo de frete. É só um exemplo, certo? Por quê? Porque os 3 grupos E, F e D é aquele grupo em que aquilo que você menciona, local ou porto, é o local de divisão de custos e riscos. Não tem erro. Você falou em POP Santos, significa que o vendedor despacha a responsabilidade ou risco sobre a mercadoria quando colocar no navio em Santos. Se você fizer um DAP Frankfurt, mais tá bom. Agora, o grupo C não. O grupo C, aquilo que você menciona, diferentemente dos 6 outros grupos, não é divisão de risco, é divisão de custo. Tá? Então, é isso que significa marcar lá. O risco não está marcado. Então, é comum você perguntar para a pessoa, bom, uma exportação CIF Porto de Hamburgo, aonde divide o risco entre vendedor e comprador? Você vai ter uma esmagadora maioria de pessoas dizendo que é Hamburgo. Eu já cansei de dar esse tipo de consulta nas aduaneiras e nos cursos. Não é Hamburgo. Ah, mas não é o que menciona? Não. O que menciona é grupo EFD. O grupo C não. O grupo C, o que menciona é só custo. Ninguém sabe o que é custo frete praticamente. Então, é um problema muito sério. É preciso estudar, é preciso ler, é preciso saber aí o que se fala para não ter problema. Porque é comum você ter problema entre vendedor e comprador com essa questão da responsabilidade. Ó, deixa eu contar um caso rápido. Uma vez, há muitos anos atrás, dentre muitos casos, me liga uma moça e diz, Samir, eu fiz uma exportação e houve uma avaria na mercadoria no navio, o que eu faço, né? Eu sempre brinco com isso, não sei, né? Por quê, né? Porque isso não é pergunta que se faça, né? Eu falo isso justamente para ensinar, né? A pergunta que se faça é, eu fiz uma exportação CIF, né? Aí sim, tá certo? Tá? O custo de frete, mas aí a pessoa, o CIF é a mesma coisa que o custo de frete, né? Estou dizendo, o que eu falo? Se o seguro foi bem feito, essa palavra está sempre na minha boca. O seguro ser bem feito é prever tudo. Você não faz nada, né? Ou você simplesmente deixa para o comprador, ele vai lá, recorre ao seguro, recebe e compra outra de você. Ah, não, mas a responsabilidade da aventura marítima é minha, não é sua, é duro convencer a pessoa, né? Aí eu digo, deixa para ele, mas ele não tem como recorrer, porque o seguro, o beneficiário sou eu. Eu digo, você é estelionato, pô. Como assim? Mercadoria entrou no navio, não é mais sua, você fez o seguro no seu nome. Você não pode recorrer, porque a mercadoria não é sua, ele não vai recorrer porque ele não tem o seguro, né? Então, né? E aí até perguntei uma vez para ela, falei, não me fala quem é, porque todo mundo é preconceituoso, todo mundo, de alguma maneira, de alguma coisa, né? Aí eu falei, não me fala quem é a seguradora. Tá, você fica sabendo, você não recomenda mais, começa a criticar. Eu falei, mas como é que essa tua seguradora faz um seguro que você é o beneficiário? Muda de seguradora. Exato. Eu acho que esse tipo de análise é que tem que ser feita diariamente, inclusive consultar os parceiros, seguradora, agente de cargo, despachante, etc. Professor Samir, Marcelo, não temos mais tempo. Nosso tempo já se esgotou. Esse tema, ele é tema para horas. A gente ficaria aqui conversando. Ficaríamos aqui o tempo todo falando a respeito. Eu gostaria de agradecer muito a vocês pela reunião de hoje, pelo webinar, pelo bate-papo que nós realizamos hoje. Gostaria das considerações finais do Marcelo. Marcelo, obrigado pela sua palestra, a sua explanação. Eu acho que muito importante aí você acompanhar bem o mercado conosco sobre os negócios seguros, né? Bacana, Fernando. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui participando com vocês. Bom, fica o convite aí para quem quiser conhecer a Fairfax e só tenho a agradecer mesmo. Obrigado, viu, Samir, também. Obrigado, turma aí. Muito obrigado. Maravilha. Professor Samir, as suas considerações finais, a sua mensagem. Agradeço imensamente pela sua participação hoje. Bom, obrigado pelo convite a todos aí, no seu nome, Fernando. Obrigado, Marcelo. Tá? Eu diria o seguinte, olha, estude o Incoterms, que é o instrumento mais importante do mundo de comércio exterior. Tenha os Incoterms sobre a mesa que ninguém tem. E leia os Incoterms uma vez por mês, tá? Porque você tem que saber quais são as responsabilidades ou não. Eu acho que isso é básico. Então, muito obrigado pela oportunidade e, como diria o ex-governador da Califórnia, hasta la vista.
sem o dele, que é muito comprometedor. Muito bom. Quero agradecer a todos que participaram, que mandaram mensagens, que até agora esteve conosco aqui, todos vocês que destacaram um tempinho para nos acompanhar nesse bate-papo. Teremos outros aí a partir do ano que vem também. Esse foi o 16º bate-papo de comércio exterior realizado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Agradeço muito a participação de vocês e a toda a equipe da CCBC. Eu sou o Fernando Marques, da Comissão de Comércio Exterior da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e também do Grupo V Santos Logística Internacional. Contem conosco e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Bye, bye. Bye, bye.